Mais uma vez, agradecido por estar conosco aqui. Eu sou terapeuta Moza, do Estúdio aqui em Interior, para quem está chegando. Estamos com o nosso convidado, Bruno Munhoz, professor e terapeuta quântico e físico, que vai trazer o tema para a gente sobre corpo. Ok? Sejam bem-vindos aí. Bruno, vamos lá. Agora vai, hein? Agora vai. Acho que o trânsito limpou, os sinais abriram, dá para a gente fluir bem aqui nessa rota. É, tenho formação em física. Durante o tempo em que eu estava na academia, né, no tempo que eu estava fazendo estudos lá na UFMG, eu fui convidado a fazer um curso de terapia holística, no caso a cromoterapia intuitiva. Comecei a fazer, começou a abrir muito a minha mente em relação às percepções do mundo sutil, como é que era eu perceber energia do outro, ler o campo do outro. E para mim foi uma forma muito diferente de entender a espiritualidade também. Porque até então eu tinha um relacionamento meio distanciado da espiritualidade. Eu vim de uma família católica, e com isso, quando eu voltei para Belo Horizonte, que eu morei um tempo lá na região norte, eu distanciei do catolicismo e comecei a ir para a Umbanda. E aí, Umbanda, mas mesmo assim era um pouco mais distanciado da espiritualidade. E foi a partir desse curso de terapia holística, de cromoterapia, que eu comecei a entender que a espiritualidade está no dia a dia, tá em todos os lugares, está em mim, está em você, e o contato é estreitou imensamente. É... Eu estive como professor de física até mais ou menos 2015, atendia Uhum. voluntariamente nos centros que eu participava com cromoterapia, e eu sempre colocava que a cromoterapia ia ser aquilo que eu ia realizar quando fosse me aposentar. E o universo me chamou um pouquinho a atenção para esse fato que não é bem assim que eu deveria seguir com o meu caminho. E aí eu perdi meus empregos, deu um racha completo na minha vida. Eu conversei com uma amiga Reviravolta. minha, falou assim, não, abriu lá o tarô para mim e falou assim, olha, tempo até aqui foi esse, daqui para cá é uma coisa diferente. E o que você pensava que ia ser lá para frente, na verdade você já estava sendo chamado a realizar agora. Você não realizou, teve que dar um puxão um pouquinho mais forte de orelha, né? E daí em diante que veio essa questão de tanto ir para as terapias holísticas quanto a criação de cursos, né? Ela falou, você nunca vai deixar de ser professor, você pode dar cursos e instruir. E foi aí que eu comecei a elaborar cursos de formação terapêutica e também os de autoconhecimento, como o meu Uhum. primeiro curso que eu dei, que foi o de Metafísica Essencial dos Chakras, que foi uma doação que eu fiz para o universo à época, né? De pegar tudo aquilo que eu tinha recebido em agradecimento e dar dois cursos gratuitos falando sobre chakras. E, Bruno, já tem quanto tempo de trajetória como terapeuta, nessa transição que você fez, praticamente? Olha, como terapeuta mesmo, eu estou atuando desde 2008, tá? Uhum. Agora, profissionalmente mesmo, aplicando, assim, sendo o profissional em terapia, tem 3 anos. Sim, sim, sim. Então E já aí vem eu uma vivo trajetória lá de trás, fazendo uma preparação para esse momento, desses 3 anos aí. exatamente isso. E aí, nesses 3 anos, eu fundei a Cromoterapia Intuitiva, que é a minha empresa mesmo, que é a que gera cursos, que gera atendimentos, né, gera palestras, e que agora eu estou fazendo uma migração de marca, porque Uhum. uma terapia intuitiva, na verdade, é a terapia. Então, como eu estou formando outros terapeutas, é muito Uhum. interessante dar uma separada entre uma técnica e o lado mais profissional. Então, eu deixo que essa marca cromoterapia intuitiva seja somente voltado à terapia e eu tenha uma marca separada. Uhum. Entendi, entendi. Maravilha, Bruno. E pegando um gancho aqui, já, né, só para o pessoal também entender um pouquinho, aonde a gente se cruza nesse caminho, né?
se não me engano, acho que 2016, né? Foi Enfim, mais ou menos esse período também é, que a gente estava num local em comum e teve uma demanda muito bacana que eu dei um curso de desenvolvimento mediúnico à luz da Umbanda, que a gente fez um trabalho todo bonito de desenvolvimento bacana dentro dessas energias. Foi onde houve muito estreitamento do laço e também houve a questão do ensinamento da apometria, que a gente estava junto que nesse antecede a isso, processo. né, Bruno? Que antecede bem a isso. E foi a parte que eu comecei também dessa, que você até estava comentando no outro vídeo que a gente acabou encerrando, e foi a parte também que eu estava muito na questão, muito da parte do corpo, né? Já estava desenvolvendo uma coisa energética, mas também tinha essa separação muito grande com a espiritualidade, a apometria vem encaixar muito bem nesse momento e fazer essa amplitude. E o que a gente quer, né, trazer aqui, porque a gente está falando dessa parte da espiritualidade e tudo mais, para o pessoal começar a já entender que, né, que não somos um corpo físico, né, nós temos os outros corpos, o Bruno vai falar sobre isso aí, é um mestre dos chakras, né, e vai trazer essa questão bem pontual para a gente entender quais são as potencialidades, como é que a gente pode despertar ela e qual o básico, né? Qual que é o início disso, né? Então, eu vou te mandar duas perguntas já de uma vez, você vai escolher qual ordem que você vai fazer. Porque na hora que eu ia fazer de pergunta, eu falei assim, nossa, vai pegar, que elas são muito Vai lá. próximas. Uma delas seria o campo energético em si, né? Falar um pouco sobre o campo energético. E a outra seria quais são os corpos, o que são esses corpos na verdade, né? Eu lembro que quando chegou isso para mim também me deu um despertar de consciência e falar, puxa, tem coisa a mais aqui que eu não sabia e como está na palma da nossa mão. Tá, eu vou responder essas perguntas e vou responder uma que está escrita ali, já puxando o gancho. Minha querida, por enquanto o curso de benzimento está suspenso por questões de pandemia, mas eu estou migrando muitos cursos para online e com isso eu só estou esperando autorização superior para poder, esse em específico, porque é iniciático, eu preciso de uma autorização superior. Então, logo que tiver, a gente vai estar disparando isso para aí. Agora, voltando às duas perguntas suas, meu querido. O que é o Já antes campo de eu energético? continuar, vou pedir só um favor. Vou pedir, Diga. pessoal, por gentileza, pessoal, eu vou desligar um pouquinho os comentários para a gente poder fluir na nossa conversa. No final, a gente vai abrir para perguntas, beleza? Vamos lá? Maravilha. Beleza, Bruno? O que é o campo energético? Nós temos que lembrar, pegando lá os ensinamentos do Einstein, que nós somos da mesma matéria e energia. Então, se somos matéria e energia, a gente troca esses pontos entre matéria e energia. Então, nosso campo energético seria uma extensão do nosso ser, de tudo que está a nosso redor. Fisicamente falando, esse campo energético seria um movimento das partículas que compõem o nosso corpo, que ao fazer esse Uhum. movimento, qualquer movimento que seja o sangue circulando no nosso corpo, seja o ar entrando e saindo de nós, ele gera um campo elétrico. E esse campo elétrico ele se modifica com o tempo, porque as partículas continuam em movimento, e ele gira um campo magnético. Então, campo magnético em movimento gera campo elétrico. Campo elétrico em movimento gera um campo magnético. Então, nós temos em volta de nós o que a gente chama de campo bioeletromagnético, que é formado pelo próprio movimento que nós fazemos por estar vivos. Estamos vivos, produzimos movimento, movimento cria um campo bioeletromagnético e que a gente pode notar isso com fotografias Kirlian e tudo mais. Essa é a primeira explicação. A segunda Aproveitando, fazendo um explicação. adendo no que você está falando, Bruno, só desculpa até te interromper, porque veio aqui Não, agora vai um lá. download rápido. Como os terapeutas quânticos aqui trocando as figurinhas, me lembra até de um estudo muito sério que tem do pessoal da HeartMath, né? Que é a questão do campo torus que você está falando aí, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Pelo que eu estudei, bem estudando, na verdade, né? Que aí esse campo também que a gente utiliza muito no Tai Chi, no Qigong também, né? Nessas técnicas energéticas,
que ele expande aí de 1,5 m até 2,5 m, dependendo de como estão seus pensamentos, como está o alinhamento dos seus chakras, né? E ele retroalimenta. Então, é um campo muito especial que vai depender de como a gente está emocionalmente, como é que está a nossa estrutura, e que dá o despertar de potencialidade também, né? E faz essa Exatamente. expansão, né? E o legal é o seguinte, esse nosso campo bioeletromagnético, ele é um tanto desordenado. E aí como é que ele ordena? Quando a gente tem um movimento ordenado do nosso próprio ser. E esse movimento se dá através de um alinhamento energético, através de práticas de artes marciais, por exemplo, o Tai Chi. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto pra caramba. E Mozart foi meu Shifu, né? Meu professor de Tai Chi. Inclusive ainda continua sendo, porque eu fico assistindo os vídeos dele. E a gente tem esse ordenamento, tanto que a gente pode encontrar na internet uma pequena busca no Google, por favor, não fazer agora, vocês estão assistindo a live, e ele forma um toroide, que é um formato de uma rosquinha que tem em volta de nós. Então, quanto mais a gente mantém esse alinhamento, esse centramento, mais esse formato, esse campo fica ordenado, mais expandido ele está. E aí é que entra a beleza da coisa, porque quando a gente tem um campo ordenado e expandido, o campo da outra pessoa, se ele não tiver harmônico, ele entra por ressonância no mesmo Uhum. formato do nosso. Então, se nós estamos centrados e organizados, nós auxiliamos o outro simplesmente parado do lado dele. Não precisamos falar nada, não precisamos emitir amor, nós precisamos simplesmente ser o amor. E ao fazer isso, a gente expande, e ao expandir, o outro se beneficia e entra em ressonância. Contudo, não estando ordenado, não estando prestando atenção em si mesmo, a gente está à mercê de entrar em ressonância com o outro. E aí nosso campo acaba tendo o mesmo formato do outro. E que, fugindo um pouquinho da pergunta, mas dentro da pergunta ainda, seria a Sim, mediunidade esponja, que a gente entra em ressonância com o sim. outro, sem que a gente tenha contato com o outro. Aí o que dá a impressão? Que você captou do outro. Você captou do outro nada. Você simplesmente vibrou na mesma frequência que o outro. Isso fisicamente. E energeticamente? Energeticamente, cada um dos corpos tem um formato, e esse formato ele se expande para além do, da forma do corpo físico, gerando uma camada em volta de cada um, e que dá origem Uhum. a esse campo energético que nós temos, que é a expansão natural de cada um dos corpos. Uma forma bem fácil de todo mundo ver, e não precisa ter evidência para isso, é você colocar seu dedo contra uma superfície branca e observar aqui em volta. Mesmo sem capacidade de evidência, você vai ver um pequeno borrado em volta do dedo. E isso já é o nosso campo energético. Sim. E é interessante que você está falando aí também, que é a questão da vibração. Existem estudos aí falando que quando você entra em estado meditativo, né, e você faz uma meditação combinada, né, existe um estudo aí que eu lembro de uma cidade aí, parece que dos Estados Unidos, em que as pessoas combinaram um certo horário para fazer aquela meditação, e todo dia, naquele mesmo horário. E o índice de violência daquele local foi também abaixando também, né? Então, que é um estudo de física quântica, tem outros estudos aí, né? Mas trazendo essa questão de como a vibração, né? Uma vibração, uma frequência mais alta, né? Pensamentos positivos, com sua estrutura organizada, como é que ela vai expandir, influenciar e criar realmente uma rede aí, né? Sim, sim. A gente pode pensar o seguinte: nós, por existirmos aqui, agora já modificamos toda a estrutura do espaço ao nosso redor. Então, quanto Uhum. mais nós nos centramos, quanto mais nós nos alinhamos, quanto mais nós nos desenvolvemos de qualquer envolvimento que não deixe nós expandirmos, mais nós contribuímos com essa modificação do espaço. Por isso tem aquela máxima: quando um se ilumina, outro se ilumina junto. Não precisa Uhum. todos, é por indução. Você aumenta o campo, expandiu o campo,
os outros campos ele entram em ressonância junto e vai, e aumenta, e vai na corrente. Uhum. Lembrando sempre do equilíbrio, né? Igual você falou, às vezes pode ir muito para cima, como também pode ir muito para baixo, dependendo de como que você É, está na sua estrutura, né? exatamente. E a gente tem esse pensamento, olha só que coisa maravilhosa. A gente pode ver isso em duas situações. Esse campo maravilhoso, esse campo energético. Nós temos esse campo sob o olhar da constelação familiar, que chama de campo morfogênico, né? Que você Uhum. percebe que você tem o campo, ele entra em ressonância com a família que você está, e com isso você tem certas características. E você tem um efeito do consciente coletivo, que também é um campo, só que é um campo de pensamento, que é o efeito Uhum. manada. Sim, sim, sim. O efeito Tem manada é várias justamente isso. configurações Você não disso, né? está alinhado consigo mesmo, seu campo está desordenado, e aí um conjunto grande de pessoas começa a exercer uma atividade que normalmente está ligada a padrões baixos de vibração, e por ressonância do seu campo, você segue aquilo. Então todo mundo está Uhum. correndo. Você não está prestando atenção em você. Você entra naquela frequência, você corre junto. Você não sabe para que é, mas você corre junto. Isso que é o chamado efeito manada. É um oscilar do seu campo que entra em contato com o campo de outras pessoas, no caso a gente está falando do campo mental e emocional, que entra em ressonância, você fica com aquela ânsia e realiza, mas não sabe por quê nem para quê. Mas normalmente tem a ver com baixas vibrações. Eu chamo esse efeito aí também que aconteceu, né, há alguns anos atrás, né, que deu até reportagem disso, que é o efeito campo de futebol, né? Às vezes a pessoa tá gritando, nem sabe que tá gritando, e vai tomar consciência só depois. E teve o caso até de uma menina aí que parece que focaram nela no momento X e deu um problema. Mas enfim, né, só dando um exemplo aqui de como essa vibração, essa frequência pode influenciar você se você não estiver ali alinhado. Exatamente. E aí por isso que tem aqueles movimentos que a gente faz sempre de meditações criativas para poder criar um conjunto que a gente dá o nome de egrégora, né? Esse conjunto é um grande campo coletivo, e esse Uhum. grande campo coletivo a gente pode ter efeitos maravilhosos, curas, manifestações, materialização, né? E aí você consegue fazer tudo isso quando faz com o campo ficar harmônico, o campo energético ficar harmônico. Ficou harmônico, toda aquela positividade, você eleva e muito a energia e consegue efeitos maravilhosos. Sim, sim. E é interessante porque, igual na aprendizagem nossa de Tai Chi, né, trazendo aqui um pouquinho para mais para minha área atual, né? Sempre no início a gente tem a concentração, que a gente fica na postura de Wudi, né? Para quem está acompanhando o projeto 6h33 da manhã, tá vendo nossos treinos aí, onde você vai respirar, concentrar, trazer para o eixo e equalizar a energia ali do instrutor e mais das pessoas que vão praticar junto para manter aquela frequência mais harmônica e poder aí ficar de forma mais consciente também, progredir aí da prática, né? Então isso também é importante, essa concentração inicial, né? Exatamente. E já aproveitando o gancho que você trouxe para o corpo físico, vou começar a falar dos corpos justamente desse Sim. maravilhoso item único de série, porque só temos esse, né? Terminou essa série, começa uma série nova, então é edição limitadíssima, ultra raro, né? Que é o corpo físico. Corpo físico, meus amores, entendam o seguinte: ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é altamente espiritualizado, tá? Ele não é baixo, ele não é sujo, ele não é pecador, e principalmente, isso dói, ele não é um cárcere carnal, tá bom? Ele é um veículo de manifestação e aprendizado para o espírito. Porque se fosse um cárcere, por que raios que ele foi feito? Não tem justificativa. O corpo físico ele é tão maravilhoso,
que ele é o manifestador dos outros corpos. Ele é tão poderoso e sagrado que ele simplesmente cria e descria com facilidade absurda. Dentro da sabedoria dos chakras, ele está ligado ao básico. E aí começa toda uma história que o básico, ele como órgãos da região de comando, tá os órgãos sexuais. Então já começa a ficar problemático. A cor de Uhum. atuação dele é o vermelho. Já fica mais problemático. O corpo que ele comanda é o físico. Pronto. Ferrou tudo. E a gente sabe que não é. Porque se a gente precisa estar na matéria, se a gente precisa ter a sabedoria manifestada, então o corpo físico ele é lindo, ele é maravilhoso. Todo mundo tem o corpo físico, por mais que você olhe para o espelho e não veja isso, mas ele é 100% perfeito. Então, por que que nós temos o que temos no corpo físico? Porque o corpo físico ele diz sim para todas as ordens que você dá para ele. Uhum. Ele manifesta tudo aquilo que você ordena para ele. Olha só que coisa bacana. Vamos lá puxar lá para a área do Mozart, as artes marciais. Foco, concentração, tábua, corpo físico. Eu quero que você quebre essa tábua. Ordenado, concentrado, disciplinado. Tenho Uhum. energia e dou o soco. A tábua quebra. Aí vai olhar para a mão, perfeito. Ele não recebeu uma ordem, não manifestou a ordem, ele não Uhum. rompeu um obstáculo. Isso não é perfeição? Quantos casos a gente conhece na medicina de remissão de doença? Sabe o que é remissão de doença? É para eles não falarem que houve o milagre da doença sumir. Fala que Uhum. ela teve uma remissão. Mas o que acontece? A gente resolve o motivo pelo qual a doença manifesta. E se resolve, o corpo físico não encontra justificativa para ter a doença. E o que ele faz? Então, ter aquilo, né? Retira. É. Se não tem justificativa para ter ela, ou seja, não tem nem mais nenhum aprendizado, por que vai ter? Da mesma maneira, se tem justificativa, ele cria. E aí não cria só doença. Entendam bem isso. Ele cria potencialidades, ele cria manifestações de qualquer forma. Seja a manifestação de eu quebrar uma tábua, seja a manifestação de eu receber outras coisas para mim, seja a manifestação de uma doença. Tá? A gente só lê o mal, mas tudo é aprendizado. E tudo o corpo físico faz isso. E Entendi. aí a gente coloca ele como baixo, sujo e pecador. Existe uma aprendizagem, a gente utiliza muito na hora de aprender com o corpo, né? Que a gente chama de a sabedoria inata, né? O corpo, ele já tem uma estrutura ali, sábia, e através dos sentidos e do que você está percebendo e tudo mais, né? Cheiro, olfato, né? Cheiro, olfato, naso, né? Mas cheiro, audição e tudo mais, e lá vai os outros sentidos, o seu corpo vai adequando aquilo, né? Eu até costumo falar com meus alunos, pô, às vezes mando ir para, fala assim, faz uma movimento para a direita, faz uma movimento para a esquerda, a pessoa, não, mas para a esquerda é mais difícil. E com o tempo de prática, ela vai percebendo que a esquerda vai igualando com a direita e ali vai, né? Então, ou seja, o corpo tem uma aprendizagem, tem uma sabedoria inata ali, então, tudo que vai acontecendo ele vai absorvendo, vai transmutando, vai transformando, e vai se adaptando e vai pedindo aquilo também, né? Vai pedindo aquela ação, podemos falar assim. Exatamente, exatamente. E olha só que coisa interessante. Fala assim, eu falo, eu quero emagrecer e não consigo. A espiritualidade não consigo. Mas por que não consegue? Porque não está chamando o corpo para estar junto. Não está chamando o corpo para manifestar Uhum. junto. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que chamar ele na se dar aquela respirada bem funda para o corpo sentir as suas palavras. Porque nós temos a expressão, através do chakra laríngeo,
Mas quando eu dou aquela respirada, eu estou falando assim, corpo, sente isso aí. Como é que você dá ordem para o corpo? O corpo tem que sentir. E se o corpo não sentiu, é simplesmente pondo para fora. E aí, quando a gente dá aquela respirada, você está forçando o corpo a vibrar junto com as suas palavras. E aí é que ele vai sentir, é aí que ele vai manifestar, e é aí que ele vai colocar essas coisas para funcionar. Porque o corpo físico, ele tem os mecanismos materializados. Que mecanismos são esses? Pontes neurológicas. Então a gente tem que dar comando para ativar essas quebras dessas pontes. E falar assim, olha, segue por esse caminho não, vá por outro caminho. Uhum. Isso a gente faz através da respiração. Isso a gente faz através do trazer para dentro a intenção. Porque o verbo divino externa. Quando você respira, você traz também. E Uhum. aí é que começa a fazer as modificações nas pontes neurológicas. Por Correto. isso que os orientais sempre dizem, não esqueça de respirar. Respirar. E fazer um adendo. Existe um ideograma para isso, que chama I, né? Que é o YI, que é o da intenção. Respirar com intenção, direcionando a energia para onde você quer que ela vá, né? Só de inspirar e expirar, fazer esse movimento para dentro com uma respiração profunda e tranquila, eu consigo trazer todas essas potencialidades e despertar aí meu corpo dentro dessa sabedoria, né? E é muito Pois interessante é. esses ensinamentos, né? E por que que a gente consegue tudo isso? Porque o corpo é divino. Se o corpo não fosse divino, ele não manifestava, ele não teria esse poder de criar e descriar. A gente tem um corpo exatamente de acordo com outras coisas. E aí eu vou começar a falar dos outros corpos, que aí atua no corpo físico. Então, tem essa coisa maravilhosa, que é o ponto mais material que a gente tem, e daí a gente começa a ter os sutis. Então, o primeiro sutil que a gente tem, que é o chamado corpo duplo etéreo, ou corpo energético, que é por onde passam as nossas sensações. E às vezes nós estamos com algum tipo de dor, faz tudo quanto é exame e não encontra, porque não está no físico ainda. Ele está no segundo corpo, que é um corpo de sensação. É um corpo Certo. em que nós sentimos as coisas. Então, ele é o mais próximo do físico e é o que já dá mais reflexo no físico. É aquele negócio, eu tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali, vou lá, faço exame, faço exame, faço exame. Nada. Aí, por fim, o corpo físico cansa de sentir dor sem razão e manifesta uma doença, né? Uhum. Da mesma forma, se eu elimino essa sensação, o corpo físico também não encontra mais justificativa para essa doença. Vai lá e corta ela fora. Então, o segundo corpo, que é o corpo do pretéreo, é o corpo mais próximo que a gente tem. É um corpo que nos promove alegrias não, sensações de prazer e dor. Uhum. Quando a gente desencarna, a gente permanece nele durante um tempinho e depois ele também é descartado, porque também não faz muita justificativa, visto que ele manifesta pelos nossos órgãos do sentido. A acupuntura, a aurículo, o mocho, se eu não me engano, eles atuam muito no físico, né? Porque tem que tocar, mas atua também muito no segundo corpo, Sim, né? sim. Que é por onde estão os chakras, onde estão os meridianos, onde passam os canais energéticos todos, né? Que é o segundo corpo. O segundo corpo tem toda essa malha energética. Que é a Depois do nossa segundo previsão do corpo, Tai Chi também, do Qigong e da Wing também, é trabalhar nessa camada também, né? Do exatamente, corpo despertar exatamente. essa parte energética aí mesmo. E o interessante é que todas as artes marciais que focam a utilização de uma força além da força, né? Que você pode ter uma força instantânea para realizar uma determinada ação, eles se valem muito da respiração no baixo ventre. E a respiração no baixo ventre é onde está o segundo chakra. E o segundo chakra é onde que gera essa energia. E gerando essa energia, você não precisa ter uma massa muscular enorme.
Você tem simplesmente um direcionamento do fluir daquela energia sem a necessidade de ter uma musculatura para isso. E ele vai Uhum. atuar no seu corpo para poder ter os canais livres para fluir essa energia. Então acaba que se utiliza também muito disso. Você consegue ter uma extensão, inclusive, de ação, porque o segundo corpo ele está em conjunto do primeiro, né, que é o físico, mas ele se expande mais ou menos de 5 a 30 centímetros fora do corpo. Tá. O tamanho dele chega a esse tamanho de 5 a 30 centímetros, dependendo do tanto que você consegue liberar essa quantidade de energia. E aí você consegue ter aqueles efeitos de fazer assim e o outro sentir o golpe, né? Sentir o impacto sem a necessidade de tocá-lo. Isso para artes marciais, para nós terapeutas, a gente emitir o campo, né? Emitir um campo na forma de que ele entre no processo de cura através da imposição de mãos sem chegar perto. A gente expande Uhum. essa energia e ele entra em ressonância com isso também. É maravilhoso. E seria aí o reiki, né? No caso, as terapias aí, outras técnicas que a Isso. gente tem aí. E fazendo um adendo também na questão das artes marciais, a gente tem as artes marciais externas e as artes marciais internas. As internas é que vão trabalhar mais essa questão da questão da parte energética. Não que as outras não trabalhem, mas o foco das artes marciais internas, como o Tai Chi, o Xinin e outras tantas, né, que a gente tem aí, é mais essa questão da parte energética e o que você falou do disparo de energia que a gente fala, né? É, A gente chama de fadim, que é sem precisar de tocar, a pessoa sentir a energia chegando até ela ali. Né? A gente utiliza essa prática também. Que é muito isso interessante, é um é. desenvolvimento, né? Eu soube de alguns mestres mesmo que eles conseguem fazer a densificação tão forte desse campo do segundo corpo que modifica a densidade do corpo físico e se torna mais leve ou mais pesado. Hum, Inclusive, ele consegue criar uma áurea defensiva em volta dele, muito legal. Depois vocês procuram no YouTube, que tem vários vídeos que, apesar de parecer fantasiosos, eles são reais. Tá? Isso acontece mesmo, justamente por conta dessa disciplina em utilizar do segundo corpo. Isso vai do conhecimento. com certeza. Eu não sei porque ainda não me enveredei nessa parte, então eu não sei me defender com isso. Mas é muito Isso, interessante. isso cabe uma live só desses detalhes. Depois Temos disso, nós experiências temos, interessantes. também acho, depois disso nós temos o corpo que já lida com as emoções. Então, desencarnou, perdeu o físico, passou um tempinho, perdeu o duplo etéreo. Nós temos o corpo das emoções, o corpo astral. Normalmente, quando a gente tem um desdobramento noturno, que é uma viagem astral, já é uma viagem dentro desse corpo, que é um corpo que nos permite acessar as nossas emoções. Ele pertence a um plano emocional. E a gente tem que entender que a gente tem o corpo físico, o corpo duplo etéreo, o corpo astral, os corpos mentais, tudo envelopado aqui dentro. Eles estão aqui dentro. Só que eles estão em camadas de dimensões diferentes. Porque aqui eu estou o corpo físico, se eu mudo um pouquinho a frequência, eu tenho o meu segundo corpo, depois tenho o meu terceiro corpo, o quarto, está tudo aqui. Eles acabam saindo um pouquinho do contorno do físico, mas estão tudo aqui dentro. Não é Uhum. é como se a gente fosse camadas de cebola. Só que é Sim. um pouquinho complicado isso, porque cebola são três dimensões e os corpos são multidimensionais. Então é tudo no mesmo lugar, no mesmo espaço, só que em camadas de dimensões diferentes. Uhum. Tá? Legal, Ou legal. seja, não viola as leis da física, porque as Uhum. leis da física falam que você não pode ocupar dois corpos, ocupar o mesmo espaço, no mesmo lugar, mas a gente está falando na mesma dimensão. Quando a gente tem dimensões diferentes, isso não faz o menor sentido, e aí você consegue ter essa ocupação no mesmo lugar. É o Tá? famoso mundo multidimensional, né?
Exatamente, um mundo multidimensional. E a gente consegue enxergar esses corpos, né, pelo menos o resquício desses corpos, através da aura, que é justamente a emanação do nosso próprio campo energético. Então, o Uhum. corpo astral é o corpo das emoções, depois nós temos o nosso corpo dos pensamentos, que é dividido em duas etapas. Nós temos os pensamentos concretos, que é esse que a gente pensa o tempo todo, e nós temos o nosso pensamento abstrato e ideológico. Eu vou dar um exemplo do que é um pensamento abstrato. Eu vou mover a câmera um pouquinho para cima para vocês poderem ver essa pintura que está aqui em cima, e aí vocês vão entender o que é um pensamento abstrato. Tá Uhum. vendo? Essa imagem, essa pintura, ela tem todo um contexto e quando você olha para essa pintura, ela transmite uma ideia, ela transmite Certo. um conceito e ela transmite um poder junto. Tudo dentro dessa pintura que está aqui em cima. Isso é o pensamento abstrato. É nisso que o corpo mental superior trabalha. E é muito legal porque às vezes a gente tem desdobramento noturno e cria toda uma história quando volta pro corpo, vem todo aquele. Parece um filme vanguardista, surrealista. Mas na verdade é porque não tem sentido aquela informação para o corpo mental concreto. O corpo mental concreto entende aquilo. Então ele tem que contar uma historinha que faça sentido para ele poder entender o que ele viu, Uhum. né? E aí, vendo o que ele viu, ele conta a historinha e essa historinha vem na forma de um sonho. Esses quatro que eu falei primeiro, físico, duplo etéreo, mental inferior, físico, duplo etéreo, astral, mental inferior, que a gente chama de quaternário humano. Isso é o que compõe a nossa parte humana. Uhum. O mental superior, ele já começa a falar da parte divina, porque ele já acessa um campo de poder maior. O mental superior é ideológico, e ele está ligado ao chakra laríngeo, que é o chakra do verbo divino. Então já começa a entrar nos reinos divinos. Depois do corpo mental inferior, ou mental superior, nós temos o corpo búdico, também conhecido como mental celeste, que é onde que a gente tem acesso a todas as nossas vivências. Desde o momento em que nós fomos criados pela fonte até agora. Certo. Então, é o que a gente chama de registros acásticos. E o que Uhum. são esses registros acásticos? Toda a história que a gente viu até agora. Então, quando a gente acessa o registro acástico, na verdade, a gente está acessando o corpo búdico, que vem da palavra budi, que significa sabedoria ou iluminação. E aí Uhum. nós temos o nosso pequeno Akasha, que é a nossa história interna, e nós temos o grande Akasha, que é a história total do universo, do qual nós fazemos espaço nessa história. E o legal é o seguinte, com o passar do tempo, é mais legal a gente acessar essa história, ou seja, trazer os downloads, né? Se permitir trazer esses downloads, do que mesmo ficar preso na caixinha. A caixinha é limitada. Sim, sim, sim. Então, os downloads da nuvem, né? Já falando no linguajar mais técnico, esse já é ilimitado. E a gente consegue ter muitos insights legais, realizar muitas coisas maiores do que nosso conhecimento até o momento. Isso é acessar o corpo búdico e acessar o corpo celestial que nós temos acesso. E por último, nós temos a centelha divina, que é o nosso motor principal, que é justamente o espírito que faz parte de Deus. Ou seja, é a imagem e semelhança do Criador, da fonte eterna. E é essa aí, quando Uhum. expande, tudo que está no nosso mental concreto, ele desce até o corpo físico, para ter uma experiência e para retornar como sabedoria, que é isso que importa verdadeiramente para nós. Nós vivemos uma existência para termos sabedoria. E aí podemos manifestá-la de acordo com quando a gente sabe as regras que funcionam nos nossos corpos. E é interessante você estar falando dessa questão aí, pegando esse
último trecho aí, eu vi um companheiro nosso aí, de terapeuta também, falando uma coisa que é interessante, né? A gente vinha falando da questão de fazer o retorno, né? Retorno à fonte. Mas é interessante que a gente imagina uma coisa longínqua, né? Mas fala assim, É, tão longínquo, mas não é longínquo, porque na verdade, para você estar aqui na matéria, você fez a descendência. Então, ou seja, você já sabe o caminho. Então, o retorno não é tão longínquo. Ele é um progresso, degrau a degrau, até chegar até lá, né? Mas você já fez esse traçado. Então, isso acaba um pouquinho com essa coisa tão separatista assim também, né? e o mais legal ainda disso tudo é que a gente fez o traçado, mas o traçado está aqui, porque a fonte está aqui. A gente Exatamente. às vezes roda, 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 mas a fonte está aqui. Aí quem está assistindo a gente fala assim: ah, mas se ele sabe tudo isso, por que que ele já não está lá? Uma coisa é saber, outra coisa é manifestar. Por que que não manifesta? Por que que eu, você e quem está assistindo, no geral, não manifesta isso? Por conta dos conceitos que a gente tem na mente, por conta dessa ideia de separação. Porque mesmo que a gente saiba disso, a gente criou caminhos neurológicos aqui dentro e que toda vez que a gente está distraído, a gente acessa esses caminhos, vai percorrer essa trilha e larga de manifestar as coisas. Uhum, Então, uhum, que eu seja como sei como manifestar, tem a teoria, né? Vamos lá. Eu tenho a teoria de como manifestar. Eu tenho a teoria de como é a fonte. Eu tenho a teoria completa de como funciona o corpo físico. Por que que eu não desfiz isso? Que é o pensamento de muitos dos que vão assistir o vídeo, que estão assistindo o vídeo. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a sabedoria. Eu estou caminhando da uhum, teoria para a sabedoria. Coloco em prática, recebo. Aí o que eu recebo entra em conflito com aquilo que eu vivi e eu brigo com o que eu experienciei, né? E aí eu fico nessa dualidade entre aquilo que é o certo, que eu recebi de sabedoria, e aquilo que eu tenho que largar a mão. E aí, na medida que eu largo mão, eu dou mais um passo para manifestar tudo isso. É mais rápido ou mais lento de acordo com o tanto que eu me permito soltar a mão do corrimão. E é por isso que eu estou falando disso, porque a gente vai experienciando, né, Mozart, sim. essas situações, à medida que a gente vai experienciando e se permitindo, a gente vai caminhando cada vez mais para esse soltar. Então, entendam que a gente pode falar sobre esse assunto, porque nós vamos experienciando, nós vamos soltando isso, e à medida que a gente vai Uhum. soltando, a gente vai tendo mais liberdade e mais sabedoria para falar. Agora, me resolvi totalmente? Não me resolvi totalmente. E eu estou abanhando isso para vocês entenderem que eu tenho o conhecimento e eu estou transmitindo o conhecimento para virar sabedoria. E eu tenho minha caminhada e eu me permito certos pontos da minha caminhada. Quando eu não aguento, eu simplesmente fico quietinho naquele ponto até eu falar assim, não, agora já dá para andar de novo. E aí vai. É assim que nós somos. E não tem. Quando eu entendi que não tem ninguém julgando essas ações, que o único que está julgando essas ações está aqui, e estão manifestando esse julgamento aqui, é que dá para a gente caminhar direitinho. Maravilha, Bruno. Bruno, eu estou vendo que o nosso tempo aqui está chegando próximo aqui, né? Eu sei que tem um tempo aí da própria live Tem. do Instagram, né? Então, eu estou achando que a gente vai ter que fazer uma próxima com mais assuntos aí, estendendo Ah, esse assunto, na vamos? verdade. Vamos Isso sim. é um Vamos. assunto exponencial, né? Bom, primeiramente, eu queria te agradecer por estar conosco, viu? E vamos abrir aqui para as perguntas aqui, deve ter algumas perguntas por aí, para que a gente dá tempo de a gente responder. Tá? Então já estou agradecendo de uma vez, pessoal, não saia daí. Só estou agradecendo o Vamos Bruno para lá. a nossa live não cair aqui, beleza? Vamos ativar aqui os comentários. Maravilha. Legal, Mesca, que já respondeu a pergunta dele,
Pessoal que estiver por aí, por gentileza, quiserem fazer as perguntas agora, sinta-se à vontade. A do curso de benzimento eu já respondi, tá? Peraí, Vamos puxei um ver negócio para cima. se tem mais Uhum. alguma. Eu acho que só tem essa pergunta mesmo. Vamos ver se o Ou pessoal. estão É, escrevendo as perguntas. Se não estiver escrevendo, maravilha. Se não tiver, também maravilha. é, tudo Às vezes certo. às vezes o que a gente trabalha, ele mexe com efeito retardado. E aí demora um tempinho para algumas questões começarem a borbulhar até poderem formular alguma pergunta. Então, meus queridos, independente do tempo ou do espaço em que você está assistindo essa live, seja através do Instagram, do Mozart, seja através do meu Instagram, seja através do YouTube do Mozart, lá do Estúdio Alquimia Interior, seja através do meu é, YouTube, lá no Cromoterapia Intuitiva. Fique à vontade para fazer perguntas, tá? A gente está aberto a responder perguntas. Se vocês formularem as perguntas 3 horas da manhã, eu vou ler, vou responder no dia seguinte. Tá? No 3 horas da manhã eu estou dormindo. Não respondo pergunta 3 horas da manhã. Vocês podem fazer, eu só não vou fazer isso. Você pode fazer perguntas sem estar embasado, deixa fluir sua intuição, deixa fluir seu coração. Vamos lá, deixa, quem sabe, faz o download também dessas informações que precisam ser perguntadas. Mas se também não tiver, tá tudo ok, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, tá bom? Não se Exatamente. julgue por não conseguir. E completando aqui também, Bruno, falando uma coisa de experiência própria aqui, né? A gente trouxe tema como despertando as potencialidades, né? Do corpo aí. Existe também, né? Para alguns que a gente falou aqui, pode ser muito básico, né? Para uns pode ser um despertar de consciência mesmo para entender que tem vários corpos ali, né? Então, pesquisem depois, procurem mais, né? Se informe mais, é um universo realmente, um universo holístico, né? Começando aí com os chakras, eu também comecei com a minha primeira técnica que eu aprendi foi o Reiki, e aí fui entender os chakras e tudo mais, né? A pontinha do iceberg ainda, isso tudo é mais profundo. E façam isso, né, de vontade própria, busquem, porque isso tudo é uma ferramenta de autoconhecimento. Quanto mais a gente retorna para si, né, para esse interno nosso, até gosto de brincar com a meditação do silêncio consciente, que é isso, trazer esse silêncio interno nosso, aos pouquinhos, reconhecendo ele e vendo as potencialidades que a gente tem. Um dos pilares do estudo de alquimia interior é a automestria. Você vai entendendo que você tem todas as ferramentas aí na ponta dos seus dedos para poder despertar e seguir uma vida mais fluida, mais desperta, mais autêntico, mais conectado com esse universo e com todas essas energias, podendo fluir aí de forma mais plena, né? Então, foi assim que eu comecei, né? Pedras contou um pouquinho da história dele. E a minha história também é longa, depois a gente vai abrir um só para falar um pouco da minha história, mas mudou praticamente a minha visão que eu tinha de alguns anos atrás, assim podemos falar. Então hoje eu já sigo com outra visão e com mais parcimônia, com mais tranquilidade e aprendendo a ouvir mais, né? E, e é isso, Exatamente. né? É um progresso, né, que a gente vai fazendo. O legal é o seguinte, tem uma frase que diz que diz, Deus se manifesta no silêncio, né? Que silêncio é esse? É o que muitos terapeutas, né, chamam de campo quântico, que é aquele campo das probabilidades. Então a gente tem o silêncio e do silêncio emerge isso. E é basicamente isso, na hora que a gente tranquiliza internamente, uma das formas bacanas é a meditação, é a prática respiratória, né, que é a base primeira da meditação, você lá ter o controle respiratório, e você Uhum. promove isso muito bem nas suas práticas que realiza, e com isso faz com que desça as coisas. Se você não está conseguindo fazer nada,
lembra sempre daquele ditado oriental: não esquece de respirar. E aí, tudo segue daí diante. Exatamente. Tudo flui. Tudo flui. Então, Bruno, mais uma vez, gratidão. Que possamos juntos fazer a diferença, mantendo o coração tranquilo e a mente atenta. Uma ótima noite para você. Gratidão por contribuir aqui com o Estúdio Alquimia Interior. Tá? Semana que vem, pessoal, a gente está trazendo assuntos diversos. Semana que vem a gente vai ter o nosso mestre de Xiyin Quan, né, que é uma arte marcial interna também, que é o Marcelo dos Peixes, que vai estar aí com a gente. Uma live a gente vai passar o horário direitinho, que vai também trazer esse contexto das artes marciais, de como aplicar no dia a dia, né? E a gente trouxe semana passada o eixo, falando com o Matheus, e o Bruno trouxe agora essa questão do corpo e dos chakras, que casou muito com a questão do eixo também, e a gente vai fazer essa costura mental aí, e autodesenvolvendo e autoconhecendo. Então, gratidão mais uma vez, Bruno. Gratidão, meu Até caro. breve. Uma boa noite a todo mundo. Um bom tour. Ubuntu. E vamos, que tem todo mundo que ser mestre de si mesmo. Exatamente. Até mais.